queridos amigos, que honra estar com vocês mais uma vez. Falar sobre as regras de ouro das relações saudáveis, dos casais felizes. Todos os dias nós temos que nos reinventar e essa é uma grande arte. Bom, enquanto a Camila está se preparando para entrar, nós sabemos que a internet sempre tem algumas falhas, às vezes ela reage de maneira inadequada e mal-humorada. Deixa eu falar algo para vocês. É mais fácil conviver com milhares de animais do que conviver com um ser humano. Cada ser humano, apesar de ser único e irrepetível, tem altíssima complexidade. Para vocês terem uma ideia, eu me lembro que ouvi de um palestrante dizer que a mulher tem que obedecer o marido, e ela fala que obedece, mas na prática ela faz o que ela quer. Essa história de frases e atitudes que não condiz com a realidade, às vezes me deixa preocupado, porque ninguém tem que obedecer ninguém. O amor, ele é uma história onde duas pessoas se completam. O amor exige ferramentas notáveis para ser cultivado. O amor não é um pacote que vem pronto. Você tem que construir todos os dias, pelo menos o amor humano. E este amor depende de regras de ouro para que possamos desenvolver habilidades notáveis para inspirar, provocar positivamente e estimular quem nós amamos a construir os capítulos mais importantes da sua história nos momentos mais difíceis de suas vidas. E nós vamos, portanto, hoje falar sobre a complementaridade, como nós podemos e devemos construir um amor inteligente, uma felicidade que se renova, que faz com que a nossa história deixe de ser entediante e passe a ser construtiva, bela, poética. Muito bem, nunca se esqueça, há regras de ouro para construir relações saudáveis. Enquanto a Camila não entra, eu vou abordar sobre uma dessas regras de ouro. A necessidade neurótica de mudar o outro. Você tem de saber que ninguém muda ninguém. Temos o poder de piorar os outros e não de mudá-los. Por que nós não conseguimos mudar o outro? Porque o pensamento, ele tem uma particularidade. Ele não é real, ele não é substancial. O pensamento, ele é virtual. Porque o pensamento, ele tem uma particularidade. Ele não é real. Vocês entenderam? Ele não é substancial. O pensamento, ele é virtual. Ele tem uma particularidade. Amigos, se o pensamento ele é virtual, a Camila já entrou. Veja bem, se o pensamento é virtual... Olá, queridos, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Está me ouvindo, pai? Oi, estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo? Olá a todos vocês que estão aqui nessa live falando sobre relacionamento. Obrigado pela espera. Carol, minha irmã que está aí, já mandou um oi falando sobre relações saudáveis. Que delícia, hein, pai? Ótimo. Camila, eu estava dizendo que o pensamento tem uma particularidade. Ele é virtual. As pessoas acham que tem o poder de mudar os outros. Mas, na verdade, se o pensamento é virtual, como é que nós mudamos a matriz da memória que é real? Como é que você muda as características da personalidade de um ser humano, do nosso parceiro ou parceira, se cada característica de personalidade é formada por milhares de janelas, com milhões de dados? Por exemplo, se uma pessoa é impulsiva, não é impulsiva porque ela quer ser, é impulsiva porque tem milhares de janelas ou arquivos que definem. Se uma pessoa é irritadiça, tensa, se ela tem baixo limiar para suportar frustrações, se ela é ansiosa, calma, se ela é egocêntrica ou altruísta, tudo isso depende das matrizes da memória. Então, o pensamento virtual não consegue mudar a natureza dessas matrizes.
Bom, mas a pessoa pode se mudar, ela mesma pode se reescrever, ela mesma pode se reinventar, desde que nós passemos a usar ferramentas notáveis para que o outro se inspire, para que o outro tenha consciência crítica, para que a outra possa dar oportunidade para rever seus conceitos, seus paradigmas, seus maneirismos, sua necessidade neurótica até de mudar seu parceiro. Eu falei, então, sobre uma ferramenta, a necessidade neurótica de mudar os outros. Na verdade, é uma antiferramenta de gestão de emoção. É uma armadilha mental, né, pai? É uma armadilha mental que leva muitos casais à falência do romance. Ninguém muda ninguém. Você não tem o poder de mudar a matriz da memória de quem você ama, porque o pensamento é virtual. Eu só quero dar um conceito rápido e mostrar porque o pensamento é virtual, Camila. Por que nós definimos isso? Porque, veja bem, o pensamento, o futuro é uma possibilidade ou uma realidade? O futuro é uma possibilidade. O passado, você pode trazer o passado para o presente de maneira concreta ou você interpreta e reinterpreta o passado? Sim, você interpreta e reinterpreta. O passado, ele é irretornável. Então, a nossa mente, na esfera da virtualidade, tem uma capacidade incrível para antecipar o futuro, até sofrer por ele, ou ruminar o passado. Como nós conseguimos fazer isso? Que inventividade é essa? Essa inventividade nasce por causa que o pensamento é construído na esfera da virtualidade. A emoção é real, ela é concreta, mas o pensamento é virtual. E nós achamos que temos o poder de mudar as características de personalidade que nós não gostamos ou desaprovamos, e isso tudo nos torna pequenos ditadores nas relações humanas. Exatamente, pai. Primeiro, obrigado por vocês terem me esperado. Para mim é um prazer estar aqui com meu pai. É sempre uma grande honra falarmos de um tema que é tão importante, principalmente nessa quarentena, onde os casais eles estão imersos numa relação ainda mais profunda do que da rotina. E muitas vezes, quando nós estamos cansados, estressados, né, com aquela rotina maçante de você não ter liberdade de ir e vir, nós acabamos nos apegando às pequenas coisas. E nós temos a convicção, dentro da área da psicologia e da psiquiatria, que os casamentos e os relacionamentos eles vão à falência não pelos grandes acontecimentos. Geralmente, nos grandes problemas, os casais se unem. O que desgasta a relação são as pequenas coisas. É o sapato fora do lugar, é um que fica muito na internet, é um que não consegue dialogar com o outro, é um que você sente que você não é amado, que não é compreendido. E porque toalha molhada em cima da cama. A toalha molhada em cima da cama. E como muitas vezes o outro não atende a nossa expectativa sobre amar, porque existem várias formas de amar. E como o outro não atende a nossa expectativa, as expectativas que nós colocamos nele, que é dar atenção, ou elogiar mais, ou ajudar numa louça, ou ser mais leve, se reclamar menos. Como nós colocamos as nossas expectativas e o outro acaba não atendendo todas as nossas expectativas, a gente começa a querer ser, como você disse, um ditador nessas relações. E o que acontece é que a gente vai ficando chato. E os casais, eles vão se afastando, porque ninguém quer conviver com uma pessoa chata, mal-humorada. E às vezes a gente cobra o carinho do outro. Que reclama o dia todo. Exatamente. Que tem a necessidade que o outro seja a sua imagem e semelhança. Nos portamos como pequenos deuses na relação. A necessidade que o outro de suprir as nossas carências. Né? Eu falo, Camila, mas o meu marido nunca me deu flores. Eu falo, minha amiga, se flor é importante para você, passa na floricultura, compra um buquê de rosas ou manda uma ligação, já que agora nós estamos na quarentena, desenha um buquê de flor no papel, mas para de esperar que o outro faça aquilo que nem você teve coragem de fazer por você mesmo. Então, mas eu me dou tanto. Então é melhor talvez você se doar menos e esperar menos e cuidar um pouco mais de você, porque eu tenho certeza que seu parceiro ou sua parceira vai gostar de ter uma pessoa mais alegre para conviver, mais feliz, mais leve, e é um exercício diário. Muitas vezes nós vamos envelhecendo, o que nós falamos, né, pai, é a nossa emoção. E a emoção, ela não... Meu pai adora fazer essa pergunta da palestra. Qual é a idade emocional que você tem? Porque muitas vezes nós somos jovens,
como a emoção de um idoso. E tem muitos idosos que são idosos, mas com uma emoção jovem. Então vamos lá. Vamos então falar sobre as armadilhas que destroem as relações interpessoais para podermos introduzir as regras de ouro dos casais felizes. Eu falei que a necessidade neurótica de mudar o outro. Ninguém muda ninguém, temos o poder de piorar os outros. Número 2, aumentar a expectativa para que os outros correspondam com o portfólio que nós achamos que seria ideal para ser feliz. E ser feliz não é ter uma vida perfeita, e não é estar sempre alegre, é fazer do caos uma oportunidade, das lágrimas para irrigar a nossa sabedoria e começar tudo de novo, outra vez. Ser feliz é você dar oportunidade para você e para quem ama uma nova chance, porque a vida é um eterno recomeço. Outra armadilha mental, Camila, é que a necessidade de cobrar demais. Quem cobra demais dos outros e de si está apto para trabalhar numa financeira, não para construir uma bela história de amor. Estou dizendo isso porque, veja bem, eu fiz mais de 20 mil sessões de psicoterapia e atendimentos psiquiátricos. E eu considerava cada paciente meu uma estrela viva, um ser humano único e irrepetível. Isso não é retórica de discurso, não é porque eu escrevi mais de 50 livros, eu teço uma série de pensamentos nesse sentido. É porque eu vivi isso antes de publicar o meu primeiro livro. Então, eu estudava os pacientes, via a dor dos casais, percebi a necessidade de um cobrar do outro, aumentar a expectativa, um querer mudar o outro. E eram casais que começaram no céu do afeto, beijinho para cá, beijinho para lá, querido para quê, querido para lá, e terminaram o romance no inferno dos atritos. Não terminaram porque não se amavam. Começaram bem, mas infelizmente asfixiaram o amor. Então, as armadilhas mentais que asfixiam as relações humanas são muitas e você deve observá-las. É isso que você tem falado, pai. Essas armadilhas, elas são muito presentes e elas acontecem na rotina dos relacionamentos. E muitas vezes, nas nossas atividades dia a dia, nós acabamos não cuidando desse romance. E uma das armadilhas que acontece nas relações é os ciúmes. E o que nós falamos, né, pai? Ciúmes é saudade de mim. Na verdade, toda vez que você tem ciúmes, você está se depreciando. É como se você estivesse falando assim para o outro: olha, tá vendo aquela pessoa ali? Ela é melhor do que eu, mas o seu compromisso é comigo. Não porque nós temos uma relação afetiva, não porque é gostoso estar comigo, porque você se comprometeu lá atrás. Olha como é uma armadilha mental o ciúme. Toda vez que você tem ciúmes, você se diminui. Querido, todo mundo, queridos e queridas aqui, todo mundo quer ficar do lado de uma pessoa bem resolvida. Todo mundo quer ficar do lado de uma pessoa alegre. Todo mundo quer ficar do lado de uma pessoa bem-humorada. E muitas vezes você acha que o ciúmes vai manter uma relação a dois. O amor não acontece pela cobrança. O amor não acontece pela limitação da liberdade. Uma pessoa vai estar ou não com você, não pelo quão ciumento você é, mas o quanto você investe nessa relação e o quanto a pessoa tem que ter medo de perder você. E vou falar em especial, pai, para as mulheres. Como sou mulher, sei muito bem como muitas vezes alguma parte do nosso corpo, às vezes não é dentro da modelo, da Gisele Bündchen, do corpo perfeito. E nós vivemos numa ditadura da beleza. Mas vocês sabiam que uma modelo, ela tem 3 vezes mais de chance de desenvolver um transtorno mental? Porque, na verdade, a beleza está nos olhos de quem vê. E a gente tem falado isso muito. Eu escrevi meu livro chamado A Beleza Está nos Olhos de Quem Vê. E muitas mulheres se depreciam frente a seus maridos. Então, você olha no espelho, em vez de você se exaltar, em vez de você falar das suas qualidades, em vez de você falar do seu potencial, você fala da celulite, você fala da estria. Como meu pai brinca, né? Para ele estava aparecendo as estrias, o mapa da floresta amazônica, e agora ele começa a ver defeitos que você promove. Então, que tipo de olhar você tem promovido no seu parceiro? Será que você não tem se depreciado? Será que você não tem vendido mal a sua imagem? Será que você tem sido uma pessoa agradável de se conviver? Será que você não tem se diminuído
frente a ele. E aí é engraçado que você cobra que ele não te elogia, você cobra que ele não é carinhoso com você, você cobra que muitas vezes ele não é afetivo, mas você também não é com você. Quando você se ama, a maneira como você se ama, você está ensinando o outro como te amar. Então, se você não tem esse primeiro amor, dificilmente você construirá um amor inteligente e saudável com o outro. Não é isso, pai? Tem toda a razão. Bom, dá para vocês verem que a Camila tem uma experiência, apesar de jovem, muito grande. Ela dirige o programa Escola da Inteligência, que tem mais de 50 psicólogos debaixo da sua coordenação, que é o primeiro programa mundial de gestão da emoção para crianças e adolescentes, e que também tem cursos para a família. Então, um beijo no coração a todos os pais, a todos os professores do Brasil todo, e não apenas aqueles que praticam o programa Escola da Inteligência. Bom, Camila, você falou sobre alguns temas relevantes e vou retomar para explicar o que ocorre no funcionamento da mente. Quando eu estava desenvolvendo a teoria da inteligência multifocal, e falo isso com muita humildade, que é uma das primeiras teorias mundiais que estuda o processo de construção de pensamentos, o processo de formação do eu como gestor da mente humana, o programa de gestão da emoção, em tese, e também os papéis consciente e inconsciente da memória, ao longo da minha construção de conhecimento, portanto, não apenas como psiquiatra e psicoterapeuta, escrevendo mais de 3.000 páginas, eu redefini o que é o ciúme. Ciúmes, de fato, é saudade de mim. Não é a necessidade do outro, em tese. Ciúmes é a necessidade de você se relacionar consigo. Toda pessoa que cobra demais dos outros não dá muito pouco para si mesmo. Pode ter certeza. Se você acha que as pessoas, ou seu parceiro ou sua parceira, nunca consegue te valorizar na estatura que você merece, cuidado. Provavelmente você não está conseguindo se valorizar na estatura que você merece. Por isso que o mestre dos mestres, de maneira muito inteligente, falou uma frase que é pouco entendida, inclusive por todas as religiões. Ele disse uma frase simples, mas com um poder enorme: amar o próximo como a ti mesmo. Você não consegue amar o outro se não tiver um caso de amor consigo. Essa é a tese. Você não consegue namorar o outro ou a outra se você não aprender a namorar a si mesmo. Por isso, quando a Camila fala, se alguém não te dá flores, mas será que você te deu? Será que você deu a oportunidade de se dar flores uma vez na vida? A grande maioria, talvez 99,9% das pessoas, nunca se deu uma flor, nunca se abraçou, nunca deu risada da sua própria estupidez e nunca falou para si: Camila, eu sou imperfeito, mas sou um ser humano em construção. Eu posso me reinventar todos os dias. As pessoas cobram atenção, um altruísmo, uma generosidade que elas não têm com ela. Essa é uma armadilha mental seríssima. E isso é muito presente nos relacionamentos. O que nós temos percebido é que nessa pandemia as relações ficaram ainda mais desafiadoras. Porque nós também estamos estressados, nós também estamos ansiosos. E o relacionamento inteligente perpassa também pela gestão da emoção. Você às vezes pode achar, mas um relacionamento, ele acontece numa comunicação inteligente? Sim. Um relacionamento acontece numa relação afetiva? Sim. Mas o relacionamento também acontece numa mente que sabe gerenciar os seus pensamentos e as suas emoções. Muitas vezes, né, pai, a gente dá respostas no foco de tensão. Isso é um grande erro dos relacionamentos, uma grande armadilha. Quando você estiver no foco de tensão, você está submerso numa janela killer, que é uma janela traumática. O seu campo de visão, ele é completamente comprometido. É por isso que você, depois de uma discussão, você fala, poxa, não era isso que eu queria dizer. Aí você faz cobranças, aí você joga o problema da sogra, aí você joga o problema da mãe, aí você fala de problema que foi há 10 anos atrás, que não tem nada a ver com o contexto. Aí você fala da vez que ele foi injusto com você, que não te defendeu, que não foi amoroso.
faz 20 anos, quer dizer, nós limitamos a nossa visão, não conseguimos ser estratégicos, inteligentes, para analisarmos aquela situação de uma forma multifocal. Por quê? Porque estamos diante das janelas killers. Então, uma comunicação saudável não se passa só na ponte que nós construímos com o outro, mas na ponte que nós construímos conosco mesmos. Então, você sabe quais são as janelas killers que você tem? Você gerencia, ou seja, você faz a mesa redonda do eu, você questiona os seus traumas. Vem o pensamento, ele não me valoriza. Você questiona o pensamento, será que ele não me valoriza? Ou será que ele também está angustiado? Ou será que também que ele tem os seus traumas? Ou será que ele tem uma outra forma de amar? Então, a gente vai vivendo e não aprende a se questionar, não aprende a ter um eu que gerencia os pensamentos negativos, um eu que, sob efeito da janela killer, aprende a questionar cada pensamento perturbador, cada ideia angustiante, mas é vítima da história de vida, vítima da ofensa, vítima da Gisele Bündchen que não tem corpo igual você, vítima da sua juventude que está indo embora, vítima das expectativas de uma falsa realidade do Instagram, que você fica olhando o marido da fulana, a esposa do ciclano, e compara com uma realidade que muitas vezes é cheia de filtros e não tem nada a ver com a realidade como ela é. Então, antes de nós falarmos, pai, de uma comunicação, de um relacionamento inteligente com o outro, nós precisamos levar cada um de vocês que estão aqui nos assistindo a fazer um mergulho para dentro de vocês mesmos. E é isso que eu tenho feito no meu canal, @CamilaCury Oficial. Eu abri nessa quarentena, pelas demandas da Escola da Inteligência, acabei não tendo tempo de colocar esse projeto. E olha como, mesmo numa quarentena, nós temos bons frutos. Por todo esse momento, eu resolvi abrir essa oportunidade de estar dividindo o que nós já dividimos com milhares de famílias, dezenas de milhares de jovens e crianças, a oportunidade de gerenciar as suas emoções. E quando nós aprendemos a construir essa gestão emocional, nós nos comunicamos e nos relacionamos de forma mais inteligente. Então, você tocou em assunto, filha, de maneira muito precisa. Gerenciar a mente humana é vital. Quem é irresponsável em não gerenciar a sua mente acidenta-se com muita facilidade. A mente é um veículo. Você não pode deixar o veículo da sua mente solto. Pensamentos que te asfixiam, que te levam, como você falou, diante do espelho, sentir que você não é bela ou belo, sentir que você não é uma pessoa encantadora nos seus comportamentos. Nós temos tendência a valorizar nossas mazelas, a se fixar em janelas que são cárceres mentais, que vendem a ideia, não de sonhos, vendem pesadelos. É por isso que no filme O Vendedor de Sonhos, que está indo... Bom, é um dos filmes mais assistidos da Netflix, está causando impacto em muitos países. O protagonista, o vendedor de sonhos, antigamente era um vendedor de pesadelos. E, inclusive, na sua relação afetiva com a sua esposa. E ele fala que todos nós somos traidores. Na verdade, essa é uma tese que nós defendemos no programa de gestão da emoção. Talvez você não trai seu parceiro ou parceira sexualmente, mas você trai o tempo com as pessoas onde você poderia ser mais solto, mais leve, abraçar mais, brincar mais. Você trai o seu sono pensando em muitos problemas, você trai a sua qualidade de vida se preocupando, e você trai a leveza e a suavidade da existência socioemocional, cobrando demais de si. Como eu disse, quem cobra demais de si ou do outro está apto para trabalhar numa financeira, mas não para construir uma bela história de amor. Infelizmente, essas armadilhas mentais fazem parte do portfólio do ser humano na atualidade. Dos chineses, eu sou publicado em mais de 70 países, o índice de divórcio aumentou demais na China nessa quarentena, no Japão, nas Américas, na Europa, na África, porque quando você está mais próximo um do outro, ao invés de nós tomarmos uma atitude mais inteligente, eu vou brincar mais, poxa, eu vou ver um charme no defeito dela ou dele, não é isso, filha? Não, nós pegamos o microscópio, temos a coragem de pegar o microscópio da mente humana e você exatamente exalta, enaltece os defeitos
dos seus filhos, do seu E aí, parceiro, da sua Pai, sabe parceira. o que eu percebo? Você falou uma coisa muito interessante, que eu percebo e aí muitas vezes o parceiro reclama, mas a minha esposa, ou a esposa reclama, mas meu parceiro não dialoga comigo. Mas você é uma pessoa gostosa de se dialogar? Ou toda vez que você abre a boca, você está reclamando? Você é uma pessoa que é flexível, que namora a vida, gostosa. Aí você fala assim, poxa, mas dá mais atenção para os outros do que para mim. Mas será que os outros não são mais agradáveis do que você está sendo agradável? Essa é uma E grande tese. e uma das grandes armadilhas dos relacionamentos é a variação do humor. A variação do humor do outro ser o termômetro do seu humor. Então, se o outro está mal-humorado, se o outro está angustiado, se o outro não está bem, dá o permita. direito dele ficar de vez em quando mal-humorado, porque você também fica mal-humorado. Dá o direito do outro, da outra, de vez em quando, tá bem mais solitário, não querer falar. E daí? E não gire na órbita. Daqui a pouco ele sai da janela killer, ou ela sai da janela killer, e ela volta-se e vocês começam a cruzar os seus mundos. Mas querer mudar a ferro e fogo é um problema. Por isso, Camila, seria muito importante fazer um resumo das armadilhas mentais que nós falamos até agora. Que muita gente está entrando e precisa saber. Em primeiro lugar, ninguém muda ninguém. Temos o poder de piorar os outros e não de mudá-los. Mas podemos contribuir para que o outro ou a outra se mude e se recicle. Número 2. Ciúmes. Ciúmes é saudade de mim. Por favor, quando você tiver uma crise de ciúmes, nunca se esqueça que você deve observar se você está deixando de se abraçar, brincar e dar uma nova oportunidade para você. Número 3, me ajuda aí, Camila. O uso equivocado da energia emocional, que nós chamamos de GEI, gasto energia de emocional inútil. É você focar a lupa, como nós estávamos falando, da sua atenção nas pequenas coisas. Tem coisa que te desgasta, que é tão pequeno. Para pensar. É o sapato no meio da sala, como eu insisto em falar, é a toalha na cama, ele que gosta de assistir, de ver o celular, é a série que você não gosta. A gente se apega em tantas coisas pequenas e nós gastamos a nossa energia cerebral de forma irresponsável e inútil. Aí, quando você precisa ter energia para que você possa ter um diálogo gostoso, para que você possa dar boa risada, você não tem, porque você gastou de forma irresponsável e de forma imatura. Por isso, desculpa. Pode concluir. Por isso que uma ferramenta de ouro vital para construir relações saudáveis é não comprar aquilo que não nos pertence. Você não pode dar para a sua emoção um cartão de crédito ilimitado. A emoção, ao contrário do que muitos, milhões de pessoas, inclusive que trabalham com medicina, às vezes psicologia, inclusive sociologia, psicopedagogia, não entende que a emoção não amadurece por si mesma. A emoção nunca vai passar de um bebê. A emoção, ela precisa de um choque de gestão do eu. Quem amadurece a emoção é o eu, que é o líder do teatro da mente humana. É o diretor do script, é o piloto da aeronave mental, é o agente da consciência crítica, é o agente fenomenal da autonomia. Então, o eu, que representa a sua capacidade de escolha, é que tem que amadurecer a emoção. Porque se você der um cartão de crédito ilimitado para a sua emoção, a flutuação emocional do outro ou da outra vai interferir completamente em você. Se ele está triste, você se entristece. Se ele está irritadíssimo, você se irrita. Se ele está angustiado, você também se angustia. É como se o outro fosse o nosso sol, que a gente fica virando em torno dessa órbita. Então, como você disse, a nossa emoção não pode ter cartão de crédito ilimitado. Construção de relações saudáveis é um trabalho de gestão da emoção diário. E tem muito a ver também com a expectativa. Sabe, pai? A gente fica olhando os artistas postando foto, é o fulano. Eu até falei isso numa live minha, disse que uma vez uma amiga minha estava num problema muito sério conjugal. Ela me disse, Camila, eu vou excluir o Instagram, porque a vida de todo mundo acontece, só a minha vida que não acontece. E uma amiga nossa em comum recebeu uma cesta no café da manhã e meu marido não faz nada por mim e estava se lamentando.
E eu tentando mostrar para ela que existiam outras formas de analisar aquela situação e que o foco dela não devia ser a vida do outro, mas a vida dela. Mas ela estava na janela killer. Dias mais tarde, eu encontrei essa minha amiga que recebeu a cesta no café da manhã. E contei para ela que essa amiga nossa em comum iria excluir o Instagram depois de ter visto aquela cesta. E ela olhou para mim e falou assim: Camila, se eu te contar o que meu marido aprontou para me dar aquela cesta, você não vai acreditar. E aí ela me contou o que o marido dela tinha feito e a cesta era, entre aspas, um pedido de desculpa. Mas ninguém coloca isso na internet. A gente só coloca os sorrisos, só coloca as declarações, mas muitas vezes nós nos inspiramos numa vida que não é real. E nós olhamos para o nosso parceiro, olhamos para nossa parceira e não somos generosos. Não somos generosos em elogiá-los. E uma das práticas que você sempre me ensinou no processo educacional e que eu tento fazer também na minha relação é perguntar o que eu posso fazer para te deixar mais feliz. Porque às vezes a gente tem uma lista de coisas, como já entrando um pouco nas regras de ouro, né, das relações saudáveis, às vezes a gente tem uma lista do que nós gostaríamos que o outro mudasse. Mas você já teve a ousadia, a inteligência de perguntar o que você poderia fazer para deixá-lo mais feliz? Ou para fazê-lo mais feliz? São perguntas tão simples, mas tão importantes. Milhões de casais nunca perguntaram um para o outro: aonde eu errei e não soube? O que você mais ama? Quais são os seus sonhos? Filha, as pessoas não sabem dialogar. O ser humano sabe falar, mas ele não aprendeu a dialogar, não sabe falar das suas lágrimas, para que o outro ou a outra aprenda a chorar as deles. Não consegue falar dos seus pesadelos. A coisa mais linda é uma mulher falar dos seus pesadelos para o seu parceiro. E o parceiro falar de dias dramáticos da sua história, que nunca veio à tona. Porque quando eles se tornam seres humanos, eles estão aptos para construir um amor real. Não uma história da Marvel. Porque o verdadeiro herói não é aquele que foi inventado pela Marvel e são filmados em Hollywood. O verdadeiro herói é sua esposa, é o seu marido, é seu namorado, o seu namorado, parceiro ou parceira, seus filhos, com todos os defeitos, porque são as pessoas concretas. E se você aprender a fazer certas perguntas, você vai abrir o cofre da mente humana. E lembra daquela tese? Toda mente é um cofre, não há mentes impenetráveis, mas chaves erradas. E muitas vezes os nossos relacionamentos, eles são cansativos, muitas vezes eles acabam sendo até doentes, porque nós não sabemos a chave correta. E nós queremos fazer o quê então, pai? Arrombar o cofre. Arrombar. Por isso, como retomando aquilo que nós havíamos conversado, por favor, se você está em conflito com alguém que está do seu lado, ou se ele ou ela está irritadíssimo, faça oração dos sábios, o silêncio. O silêncio. Não dê respostas imediatas. Se você aprender a se silenciar de maneira inteligente, não subserviente, submissa, doentia, mas respeitando a dor, o conflito, a ansiedade ou a crise do outro, e depois aplaudindo, mostrando que ele ou ela tem capacidade para ser líder de si mesmo e dar a volta por cima, vocês não imaginam como isso é mágico. Vocês vão provocar o biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM, que é um fenômeno inconsciente que vai arquivar janelas light inesquecíveis. Muitas vezes os relacionamentos terminam, não é por falta de amor, mas porque as pessoas não sabem amar. Elas não sabem se aplaudir. E não sabem também enxergar no outro formas diferentes de amar. Então não é porque o outro não atende a todas as suas expectativas que ele não te ama. E uma das dificuldades que a mulher tem é de falar o como gostaria de ser amada. A mulher, ela acha que o homem tem que adivinhar. Então, por exemplo, a mulher chama para ir no cinema assim: nossa, amor, sabe, eu tô com uma... Olha, a Ciclana, a Carol e o Silvio foi no cinema, o filme é tão legal que eles assistiram. O homem vai falar assim: nossa, que bom, nossa, mas era... Olha, eu fiquei impressionada, foi tão gostoso, ela tá me contando. O homem vai falar assim: nossa, que legal, vou esperar chegar na Netflix, aí eu vou assistir o filme. Aí a mulher já pensa assim: tá vendo? Ele não me valoriza.
Ele nem me chamou para ir no cinema. Meu amor, se você quer ir no cinema, fale que você quer ir no cinema. Mas a gente quer que o outro adivinhe o que a gente sente. A gente quer que o outro atenda a nossa expectativa. E a gente vive num mar de frustração. Meu marido é péssimo com data. Então, sempre vai chegando meu aniversário, eu vou lembrando ele uma semana antes, no dia, 3 dias antes, no dia anterior, para dar chance se ele não fez alguma coisa para mim, para ele fazer. Por quê? Não quer dizer que não te ama, exatamente. Não, mas aí eu ensino ele a me amar do jeito que eu gostaria e não me sinto, eu não me coloco numa posição passiva e frustrada de que o outro não me ama e não atende às minhas expectativas. Então nós precisamos ser inteligentes para construirmos uma relação inteligente. Não é isso, pai? Exatamente. Você sabe, e lembrando a relação com a sua mãe, ela, muitas vezes que eu chegava em casa, ela me dizia, eu fazia algumas atividades, tá? Mas você não perguntou como é que foi meu dia hoje? Coisa de mulher, eu não perguntei mesmo, eu ficava meio sem jeito. Mas ela falava, eu sou uma pessoa de elogiar muito, de aplaudir, de incentivar, de encorajar, mas isso eu não perguntava. Até que eu falei assim, bom, eu acho que eu vou perguntar para ela também. Eu chegava em casa, depois de alguns minutinhos, você não perguntou como é que foi meu dia hoje. Eu falava para ela, e ela, opa, eu tenho que então aprender a falar como é que foi meu dia, para ouvir dele como é que foi o dia. Porque nós acabamos dando para a emoção, como nós dissemos, um cartão de crédito, onde passamos a cobrar pequenos comportamentos. Uma relação não se destrói frequentemente pelas grandes montanhas, mas pelas pequenas pedras. Nós tropeçamos nas pequenas pedras. Saber amar é saber usar as regras de ouro. Uma delas, vital, é você aprender a falar de você, da sua história, dos seus sentimentos. Voltou, agora voltou. Relacionamento é assim, às vezes apaga tudo, mas depois volta. Se Exatamente. Você... veja bem, filha, olha, tem erros essenciais e tem erros colaterais. Os erros essenciais não devem ser suportados. Uma pessoa agressiva, violenta, uma pessoa que tem necessidade neurótica de poder, qualquer tipo de violência mental, emocional ou física não deve ser tolerado. As pessoas que traem uma outra, isso não deve ser tolerado. Mas existe milhares de pequenos erros comportamentais, milhares de pequenas atitudes que são passíveis de nós darmos risadas, brincarmos. Puxa, você está maravilhosamente irritadiça hoje. Você é uma pessoa admiravelmente complexa na sua necessidade de querer me mudar. Então, quando nós começamos a levar a vida mais leve, e uma das regras de ouro para um relacionamento de sucesso é você ser leve, é você brincar mais. Os casais começam no circo, eles são dois palhaços, brincam com o outro, pegam transporte público, suportam dificuldades, nada, nem chuva, nem tempestade. Mas com o passar do tempo, eles tiram, a maquiagem, não no sentido negativo, deixam de brincar e começam a ser sérios. Eles começam a ser algozes um do outro, apontadores de falhas. E quem é um apontador de falhas está apto para consertar máquinas, mas não para conviver de maneira agradável, leve, rica, ter um amor inteligente. Então você deve observar isso. E é muito impressionante, eu fiz uma pergunta para as famílias, né? Me fale quais as dificuldades que você tem. E a maioria falou sobre o diálogo, né? Como o diálogo é difícil, porque muitas vezes a gente é um bom orador, mas é um péssimo ouvinte. Às vezes a gente pergunta já querendo a resposta que nós queremos ouvir. E um relacionamento, ele precisa também de empatia para tentar entender o outro. Será que você tem um ouvido atento a compreender o que o outro está fazendo?
Em vez de você já chegar, você não faz isso porque você não me ama, você não faz isso porque você não me valoriza. Olha o tanto que eu faço por você. E nós falamos, né, pai, sobre o agiota da emoção, que muitos casais, um se doa, se entrega. E eu sempre digo, eu não sei porque as pessoas não gostam de agiota. Porque o agiota deveria ser o ser humano mais amado da sociedade. Porque ele é simplesmente a última opção. Quando nenhum parente atende teu telefone com medo de você pedir trocado. Ninguém atende, seus amigos não visitam a sua casa por medo de você pedir dinheiro. No banco você não pode nem passar perto, que você vai preso. O agiota, ele sempre é a última opção. E aí aposta numa pessoa quando nenhuma outra apostaria. Mas o porquê você não consegue despertar um coração de gratidão? Porque ele cobra cara a fatura do retorno. Exato. Aí o agiota se torna um contraventor. Porque ele cobra, quando ninguém mais acredita numa pessoa que deve, ele empresta, mas cobra caro a fatura. Exatamente. Aí ele... E os casais são especialistas em cobrar caro a fatura. Você quer destruir seu relacionamento? Cobra caro a fatura. Eu fiz isso por você, eu fiz aquilo, outro dia eu fiz isso, no outro dia eu também fiz aquilo, e você não fez nada por... Ao invés de você aplaudir todos os dias, pegar o microscópio, não para ver a falha, pegar um microscópio para observar comportamentos saudáveis. Às vezes foram 30 segundos, mas são dignos de aplausos. Aí você provoca o biógrafo do cérebro, que é um fenômeno inconsciente, a gente traz janelas light, e você vai sulcando solos arenosos da personalidade. Ser feliz, ter um relacionamento saudável e inteligente, depende de você aprender a aplaudir quem está ao seu redor e começar a mudar a sua ótica, observar comportamentos diminutos que são dignos de você exaltar, mas raramente. Olha, eu posso te dizer, filha, na minha experiência clínica, como eu disse, mais de 20 mil atendimentos psiquiátricos e psicoterapêuticos, rarissimamente eu vi um casal se aplaudindo. Especialistas em observar comportamentos saudáveis. Puxa, como você foi calmo, como você foi generoso. A teu marido, às vezes, é um poço de ansiedade, mas ele fez 1 minuto de tranquilidade. Parabéns, como você teve um autocontrole. Ele vai falar, essa não é minha esposa. Se ele se espantar, você acertou. Porque você plantou uma janela light no córtex cerebral e começou a sulcar os solos da memória. E exatamente, porque nós nos tornamos, sem percebermos, agiotas da emoção. E nós acabamos... E eu sempre falo que um agiota, por mais que ele dá, por mais que ele entrega, quando ninguém mais apostaria, ele não desperta um coração de gratidão, porque ele cobra caro a fatura do retorno. Então, o amor que você vai construir de forma inteligente com o seu parceiro, com a sua parceira, não tem tanto a ver com quanto você se doa, mas a maneira como você cobra. Então, ninguém quer viver ao lado de um agiota, lembrando o dia todo que a fatura é cara. O que uma pessoa faz quando vê um agiota na rua? A pessoa que está devendo para agiota, cruza a rua, não quer nem encontrar. Liga, fala que eu não tô. Ninguém quer encontrar o agiota. Será que as pessoas que você convive também querem te encontrar ou estão te evitando? Existem duas formas para que nós possamos fazer uma análise crítica sobre a maneira como nós nos comunicamos com as pessoas, em especial com o nosso parceiro ou a nossa parceira. Um relacionamento, quando ele não é saudável, ele provoca 2 processos instintivos. O primeiro é a fuga. Um animal, quando ele está se sentindo acuado, um animal, quando está se sentindo em perigo, ele age de 2 maneiras. Ou ele foge, ou ele ataca. E nosso instinto, quando nós também estamos nos sentindo no foco de tensão, nós agimos dessa forma. Nós atacamos ou nós fugimos? A pergunta que eu quero te fazer, o seu parceiro está fugindo de um diálogo com você? Provavelmente ele pode estar se sentindo inibido. Ele está sendo agressivo? A sua parceira está sendo agressiva? O seu parceiro está sendo agressivo? Provavelmente porque a sua comunicação com ele não tem sido construída na base da afetividade, de uma escuta ativa. Então, assim, o que eu e meu pai queremos dizer para você é que a primeira regra de ouro, antes de exigir que o outro faça, mude, se reinvente,
Primeiro, você precisa fazer uma análise crítica sobre as suas janelas killers. Você precisa gastar menos energia inútil e se perguntar, vale a pena entrar nessa briga? Eu quero ganhar a discussão ou eu quero ganhar a pessoa? Né, pai? É outra regra de ouro. É outra regra. Você quer ganhar a discussão ou o coração? Se você quiser ganhar a discussão, tá bom. Você pode ter suas razões. Você pode ter suas razões e você vai, talvez, mostrar que você é melhor, capaz, que você é uma pessoa que o mundo tem que gravitar na sua órbita. Mas talvez você perda quem ama, inclusive seus filhos e até os seus colaboradores. Agora, se você quiser ganhar o coração, você tem que mudar a estratégia. Você tem que aprender a abraçar mais, ainda que virtualmente, e criticar menos, apontar muito menos falhas e aplaudir mais. Você tem que exaltar a pessoa que erra mais do que o seu próprio erro. E entender... Lembra até o mestre dos mestres. O mestre dos mestres, quando, analisando do ponto de vista psiquiátrico, e não do ponto de vista religioso, como eu digo no livro O Homem Mais Inteligente da História, O Homem Mais Feliz da História, e no terceiro livro da trilogia, que vai ser publicado dentro de 2 a 3 meses, quando Judas Iscariotes o beijou, era de esperar que detonasse um gatilho da memória, abrisse uma janela killer, o volume de tensão fosse tão grande que o terceiro fenômeno, primeiro gatilho, segundo janela killer, terceiro a âncora da memória, fechasse o circuito e ele reagisse através de uma síndrome que eu descobri, chamada síndrome predador-presa, que está na base da destruição dos relacionamentos, das violências, das guerras, de grande parte dos traumas socioemocionais. Síndrome predador-presa, você falou muito bem, ou reage lutando ou fugindo. Então, o amor, o afeto, o romance se torna uma praça de guerra. Uma praça de guerra. E não um canteiro onde um aposta no outro, onde um é capaz de dar um ombro para chorar e o outro para apoiar. As pessoas são pesadas, talvez elas pesam 70 quilos fisicamente, 80 quilos, alguns mais estão com sobrepeso, 100 quilos ou até estão um pouco obesos, 120 quilos, mas emocionalmente o ser humano está obeso. Ele é obeso porque ele é pesado, ele é crítico, ele não é leve, ele não sabe. O ser humano tem dificuldade de falar dele mesmo, falar da sua história. A coisa mais bonita para cultivar o amor é falar, eu preciso de você, deixa eu te contar de umas dificuldades que eu tenho passado, de uma angústia, uma preocupação que tem me asfixiado. Quando nós fazemos isso, como o outro se sente um herói. Herói imperfeito, o herói para nos contribuir, o herói para nos irrigar, para nos abraçar, um ombro para apoiar e outro para chorar. Casais felizes precisam dessa regra de ouro. E pai, e eu quero falar para todos que estão ouvindo a gente, são milhares de pessoas, que muitas vezes você vai se frustrar. A frustração, tem hora, eu sou casada há 10 anos, tem hora que meu marido faz algumas coisas que me frustram na alma. E eu tenho certeza que eu faço muitas coisas que também frustram ele. Que o frustra. Mas o que nós precisamos entender é que as palavras que nós dissemos, as atitudes que nós temos, como você começou a dizer, é registrado pelo fenômeno RAM, registro automático da memória. Uma vez arquivada no córtex cerebral, tudo aquilo que você falou jamais pode ser apagado. Por isso que quando a pessoa que você ama, que você convive, te decepcionar, te frustrar, não corresponder com suas expectativas, por várias vezes ela vai errar, principalmente nessa quarentena. Eu quero fazer um alerta para os relacionamentos. Nós estamos num momento de alta tensão, de pressões econômicas, de questões de ansiedade. Nos Estados Unidos, mais de 1000% aumentou o índice do disque suicídio, disque transtorno emocionais. As pessoas estão angustiadas, sem horizonte. Entediadas, né? Entediadas. Então, o nível de paciência está diminuído. A nossa tolerância de frustração também. Então, cuidado a você que está me ouvindo, porque cada palavra que você diz é registrada pelo fenômeno RAM e a palavra jamais pode ser apagada. Por isso, nós precisamos ser bons salva-vidas.
quando uma pessoa está afogando, não vá de frente. Um bom salva-vidas experiente sabe que quando uma pessoa está afogando, você tem que ir por detrás da pessoa, segurar ela pelo tronco e trazer ela para a margem. Muitas pessoas inexperientes morreram tentando salvar outras, porque vai de frente. Só que a pessoa que está afogando, ela está tão imersa nas janelas killers que ela quer usar a pessoa que chegou para ajudar como step para conseguir respirar. O que eu quero dizer é que um relacionamento inteligente precisa de bons salva-vidas. Às vezes você percebe que aquela pessoa não merece, naquele momento, uma atitude generosa, mas você tem, porque você entende que ninguém dá o que não tem. Então, se você oferece para o outro uma atitude generosa, ele tem mais chance de ser generoso com você. Quando você surpreende, quando ele não merece, você vai se tornando grande aqui dentro. E quando você é grande no inconsciente do seu parceiro, da sua parceira, dos seus filhos, com certeza o seu relacionamento ele vai se tornar muito mais eficiente e a sua comunicação muito mais assertiva. E só para concluir em cima do que você falou, quando Judas o beijou, para espanto da psiquiatria, da psicologia, ao invés de detonar o gatilho, abrir uma janela aqui, ele fechar o circuito da memória e o mestre dos mestres condenar o seu aluno, ele olhou para ele e falou: amigo, nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. E fez uma pergunta, levando o método do questionamento no nível que Sócrates jamais imaginou. Que ele foi o grande questionador da filosofia. Ele falou: amigo, para que vieste? E Judas Iscariotes foi e jogou as moedas de prata e quase se torna um dos maiores pensadores. Mas, infelizmente, detonou o gatilho, abriu uma janela killer, fechou o circuito da memória e ele atentou contra a sua vida. Horas depois, só citando o exemplo, que também está no livro O Homem Mais Inteligente da História e na trilogia, Pedro negou. Negou uma vez para uma serva, segunda vez, a terceira vez, ele chegou às raias de dizer coisas que até os seus colegas, seus amigos, os discípulos o protegeram. Naquele momento, só o Dr. Lucas viu. O olhar do mestre capturou o olhar do seu aluno. E ele, sem palavras, gritou: eu te compreendo, eu te compreendo. E Pedro saiu e foi chorar. E ele nunca mais foi a mesma pessoa, porque ele foi abraçado e acolhido no momento em que o mundo desabava sobre ele. Já pensou você acolher o seu marido ou a sua esposa, o seu namorado ou namorada, no momento em que ele mais precisa? Já pensou que ao invés... ele não merece, né, pai? Quando Às vezes, merece, quando ele mais precisa é quando ele menos merece. Exatamente. Já pensou você economizar as palavras e mostrar um olhar afetivo, dizendo: eu te compreendo? Você sabe que quando você é tão elegante, altruísta, e ele não merecendo, quando você é uma pessoa generosa, o biógrafo do cérebro vai registrar janela light duplo P, com duplo poder, poder de ser inesquecível e poder de ser lida e relida. E você vai ficar grande porque você se fez pequeno. Essa é uma outra regra de ouro dos casais felizes. Nos fazemos pequeno para tornar o outro grande. Amigos, eu não estou falando de erros essenciais, das violências. Eu estou falando dos pequenos erros colaterais, suportáveis, que nós não suportamos. Nos tornamos juízes, julgadores, apontadores de falhas. Por isso que o amor não sobrevive. A grande maioria das pessoas, depois de 3, 4 ou 5 anos, elas suportam um ao outro e não aplaudem um outro. E as pessoas, elas não permanecem no relacionamento só porque o outro ou a outra cuida da sua saúde física, se maqueia, ou fica com o corpo sarado, mas em destaque porque a emoção fica sarada, em destaque porque o outro ou a outra é elegante, nobre. É tão bom conviver com uma pessoa que nos apoia, que nos encoraja, que pergunta: quais são os seus sonhos? Como nós dissemos, o que eu posso fazer para turbiná-lo? Conte comigo, eu estou aqui. Vocês não imaginam como isso é poderoso. É, entre aspas, mágico. Porque e não cria adianta, pontos pai. invisíveis. E não adianta as pessoas que estão aqui nos ouvindo achar: poxa, eu fiz uma vez, ele nem deu bola.
O relacionamento, ele não é construído com uma palavra. Não é só construído com uma pergunta, não é só construído com um momento. Quantas janelas killers ou quantas angústias você construiu ao longo desse relacionamento? E você também vai precisar de muitos elogios para redefinir, reconstruir as janelas da memória. Reeditar as janelas. Reeditar. Por isso que nós precisamos elogiar antes de criticar. Cada vez que você vai fazer um apontamento, lembre-se que uma pessoa inteligente, ela exalta o errante e corrige o erro. Como eu exalto o errante? Como eu valorizo quem o errante? É valorizando quem erra. Quando eu elogio, eu mostro para ele, olha, você me decepcionou, mas você é inteligente, você é lúcido, você é capaz. Eu aposto em você. Eu aposto em você, porque senão Isso é inesquecível, isso é inesquecível. Os relacionamentos vão ficando tão distantes e cada um de nós traz inúmeras janelas, inúmeras angústias, inúmeros traumas. Quantos nós já carregamos a nossa história, que seu parceiro também carrega. Que você não seja mais um peso para ele, nem ele mais um peso para você. Mas que os dois possam juntos suportar um ao outro. Mas não é com uma frase, não é só com um elogio, é com treinamento. Uma história. É com treinamento diário. Então, eu queria recapitular, pai, com eles. Nós recapitulamos as armadilhas da mente, recapitular agora as regras de ouro que nós falamos. Então, é importante nós elogiarmos antes de criticar. Abaixar o tom de voz nas discussões. Abaixar o tom de voz nas discussões. Procurar ganhar o coração e não querer a ferro e fogo ter a melhor opinião, a necessidade neurótica de mudar o outro. Usar o silêncio, então não ter necessidade neurótica de mudar o outro. Usar o silêncio proativo, é aquele silêncio que cala fora e dialoga, né? Se cala fora e dialoga dentro. Então, no foco de tensão, por favor, não corrija, não fale, porque geralmente você vai usar palavras que machucam, que ferem, e o fenômeno RAM, uma vez registrado, não pode ser mais apagado, tá certo? Então, quarto, utilizar, né, o silêncio proativo. Quinto, ser uma pessoa não entediante, uma pessoa agradável. Uma pessoa agradável não é uma pessoa que critica excessivamente. Quem critica excessivamente cria uma relação doentia, porque você gravita você se torna uma pessoa que o outro gravita, que o outro deveria se gravitar na sua órbita. Toda pessoa que é crítica demais planta tanta janela killer que destrói as pontes afetivas, a empatia, a leveza e a suavidade. E uma pessoa agradável também não é repetitiva. Quem repete 2 vezes a mesma coisa quando corrige alguém é um pouco chato. 3 vezes é muito chato. E 4 vezes, Camila? Insuportável. Tem milhões de casais que são insuportáveis. Eles repetem a mesma coisa várias vezes. Não consegue falar uma vez. Olha, eu vou dizer uma coisa. Um casal que constrói um relacionamento inteligente, fala uma vez só. Porque na segunda vez, o biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM, vai registrar uma janela killer. E você vai piorar o outro. Ninguém muda ninguém. Temos o poder de piorar os outros e não de mudá-los. Então não seja uma pessoa chata, insuportável, entediante, repetitiva. E é uma história, como você disse. Tem que ser agradável, não hoje. Tem que ser agradável nessa quarentena de 2020. Tem que ser agradável depois que nós superarmos o Covid-19. Nós vamos sair melhores, mais saudáveis, mais ricos emocionalmente, amando mais a vida, aplaudindo as pessoas que estão ao nosso redor, namorando a vida antes de namorar o outro ou a outra. Exato. Mas ser agradável é uma regra de ouro que deve ser treinada todos os dias, 2020, 2021, ao longo de toda a nossa história. E essa regra de ouro, né, que nós chamamos de dançar a vida, a valsa da vida com as 2 pernas desengessadas, que é uma excelente regra de ouro, ela se sustenta quando nós aprendemos a fazer coisas que nos dão prazer, quando nós entregamos rosas para nós, quando nós paramos de esperar tanto do outro e sentamos em frente ao espelho e pergunta assim para você, por exemplo, eu, Camila, o que você tem de bom? O que você pode fazer para ser mais feliz?
que você anda tão estressada, tão cansada? Seja generoso com você, sente com você. Você quer ter um diálogo gostoso Essa com é a seu mesa parceiro? redonda do eu, né? Essa é a mesa redonda do eu. Então, olhe para você e pare e pense, o que eu posso fazer para me tornar uma pessoa mais agradável? Porque, às vezes, se a gente olhar de maneira sincera, nós já não estamos sendo uma pessoa agradável. Nós já Nem não para estamos nós sendo mesmos, né? nem para nós mesmos. E como nós falamos, começamos essa live falando e vamos concluir essa live falando, porque vai terminar aí, deve estar com o horário terminando aí. Deve estar terminando. Que você aprenda a ter um romance com a sua história, para ter um lindo romance com a pessoa que você ama. Bom, gente, então está aí a mensagem passada. Se vocês gostaram dessa live, fala para os seus amigos assisti-la. E também há muitas ferramentas que nós postamos quase que diariamente.